Olá, queridos, bom dia, paz seja convosco. Hoje é o encerramento dos nossos 40 dias de milagres. Que maravilha! Eu tenho certeza que foram muitos os testemunhos de pessoas que foram alcançadas nestes 40 dias, recebendo os devocionais, palavras ungidas pelo Espírito Santo, direcionadas por Deus ao coração de cada um de vocês. E hoje, às 19 horas, na nossa sede regional, e vai até às 22 horas. Eu conto com você para estar conosco, para celebrarmos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos amou, que nos ama, continua nos amando até o último dia. E neste 40º dia da campanha, eu quero falar com você sobre atitudes que te levam a viver uma vida de milagres. E nesse dia eu quero falar com vocês sobre a história de um homem muito conhecido na Bíblia. Um homem que tenho certeza que é um dos personagens mais pregados na história. Eu me recordo, há mais de 30 anos atrás, quando ainda no iniciante no ministério da pregação, eu pregava constantemente a história deste homem. E a minha fé muitas vezes foi inspirada pela história deste homem, pelas suas atitudes, pela sua coragem, pela fé inabalável que ele aprendeu a ter na pessoa de Jesus Cristo. Embora a Bíblia não fale muitos detalhes sobre ele, e nem mesmo o seu nome é mencionado na Bíblia. Ele é chamado como o Filho, mas não tem um nome próprio. E eu acredito que você já deva saber muito bem de quem que eu estou falando. Estou falando do filho do Timeu, o famoso cego de Jericó. Aquela história, ela é muito interessante, ela é muito impactante. Embora nós não tenhamos riquezas de detalhes do, por exemplo, como ele ficou cego? Ele nasceu cego ou ele ficou cego no decorrer da sua história? É bem certo que o texto de Marcos deixa parecer que ele ficou cego. O certo é que a Bíblia não traz detalhes sobre como este homem ficou cego. Porém, Marcos diz que ele era cego e o nome dele era Filho do Timeu, ou pelo menos era assim que ele era conhecido. Mas não é a história dele que é interessante, mas é o que Marcos relata a respeito do que aconteceu e de como ele teve a sua vista restaurada, a sua visão restaurada. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, passava por Jericó, e quando ele estava saindo da cidade de Jericó, uma multidão o acompanhava e havia assentado ali à beira do caminho um jovem cego chamado Bartimeu, filho do Timeu. E este jovem, quando ouviu falar que era Jesus o Nazareno que estava passando pela cidade de Jericó, ele não pensou duas vezes e ele então enche os seus pulmões de ar e começa um clamor intenso e poderoso a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritava com muita insistência, com muita certeza de que Jesus o ouviria, ao ponto de que algumas pessoas ali próximas ao jovem se irritou pelo fato dele ficar gritando o tempo inteiro, e talvez alguém dizendo: oh, esse rapaz fica gritando aqui o tempo inteiro, já está incomodando. Então alguém olha para ele e diz assim: ei, para de gritar, ele não vai te ouvir, a multidão é muito grande, ele não vai te escutar. Porém, Marcos narra dizendo que ele não se sentiu intimidado pelas afrontas das pessoas que mandavam ele se calar, dizendo que Jesus jamais o ouviria. Ele gritava ainda mais. Ele continuou na sua intensa certeza de que a sua voz alcançaria os ouvidos do Jesus Nazareno. O certo é que Jesus ouve os gritos de fé, os gritos de sofrimento, os gritos de esperança que aquele jovem ou aquele rapaz fazia em direção a Jesus. A Bíblia diz que Jesus para de caminhar. E quando Jesus para de caminhar, ele olha para as multidões e disse: tragam-me aqui este rapaz. E a Bíblia diz que então as pessoas que estavam próximas a Bartimeu dizem: tenha ânimo, levanta-te, pois o mestre te chama. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa para dizer que, embora você talvez esteja orando há um mês, há 2 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos,
Você está orando e algumas pessoas talvez estejam dizendo: tu ainda continua orando por aquela determinada situação? Ah, tu ainda continua orando por aquilo? Olha, tu tá vendo que Deus não vai te responder. Desiste, para de orar. Foi exatamente isso que falaram para aquele jovem rapaz. Tá vendo que ele não vai te ouvir? Olha só, você já tá gritando há um bom tempo, já tá ficando feio, já tá ficando chato, então para, ele não vai te ouvir. Mas a certeza do coração daquele rapaz era de que se ele insistisse, certamente Jesus o ouviria. Olha só o que a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate a porta, ela se abre. Então, não desista da oração por nada. O nosso Deus é um Deus de milagres. A Bíblia diz que aquele que não poupou nem mesmo em seu próprio filho, antes o entregou, certamente nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então não desista de orar, não desista de buscar, como aquele jovem rapaz, o cego de Jericó, ou o filho do Timeu, clamou e foi ouvido. Mas só que aquele jovem fez 4 coisas, e eu quero falar dessas 4 coisas de forma muito prática. O primeiro ponto está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo de número 49, ele começa dizendo assim, ó: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa manhã é exatamente o jogar a capa fora. Jogar a capa de lado. Essa capa representava na vida daquele jovem rapaz a sua cegueira, a sua necessidade de esmolar, de pedir ajuda às pessoas. É possível que aquela capa lhe trazia recordações de humilhações que ele possa ter sofrido, de humilhações pelo fato de ele ser um deficiente visual, e que naquela época isso talvez não fosse muito bem aceito, ou tivesse uma visão muito boa com respeito a esse tipo de pessoa. Haja vista quando vamos olhar a história daquele paralítico no tanque de Betesda, que as pessoas passavam na frente dele e nem sequer o ajudavam. Então era muito comum sabermos que as pessoas sofriam muitos preconceitos pelos seus defeitos e pelas suas deficiências. Então essa capa poderia trazer sobre a vida daquele jovem lembranças não muito agradáveis. Eu costumo dizer que Jeremias, ele em determinado momento disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então ficar com aquela capa não traria para ele nenhuma lembrança boa, e certamente iria adoecer dia após dia o seu coração. Então a primeira coisa, para quem quer viver uma vida de encontro a Jesus, que gera transformações e que gera milagres, se livre das capas que têm impedido você de se levantar, que têm impedido você de romper, de avançar. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele vai dizer: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão à minha frente. Às vezes o teu coração ferido, magoado, inflamado, colerizado pela raiva, pela ira, pelo ódio, tem impedido você de avançar, tem impedido você de caminhar, e você precisa se livrar dessas coisas. Certamente esses sentimentos daninhos e nocivos a você têm impedido você de romper. A segunda coisa que aquele jovem rapaz fez foi se pôr de um salto em pé. Isso me faz refletir na pressa, na disponibilidade que eu tenho de ir atrás daquele que pode mudar a minha vida. Aquele jovem estava sentado à beira do caminho, mas quando ele escuta que Jesus o chama, ele joga a capa fora e de um salto ele se põe de pé. Prontidão. Será que você tem estado de prontidão para viver as maravilhas que Deus tem para a sua vida? Ou você talvez fica dizendo: ninguém me ajuda, eu estou sozinho. E às vezes nós vivemos uma vida apenas de reclamações, de murmurações, de lamentações. Vivemos uma vida onde simplesmente não temos disposição por nós mesmos. Ficamos o tempo todo querendo precisar da ajuda do outro e do outro, quando na verdade aquele jovem disse: eu preciso entender que ele me chamou. Se ninguém estiver disposto a me ajudar, eu estou disposto a ir ao encontro do meu milagre em Jesus. Eu costumo dizer que tem pessoas que são tão indecisas que elas não conseguem ter disposição para nada na vida. Uma hora elas começam uma coisa, daqui a pouco elas param e dizem: não era isso que eu queria. Passam-se anos e ela simplesmente nunca chegou a lugar nenhum, porque lhe falta disposição, lhes falta decisão, firmeza naquilo que ela quer. E aquele jovem, ele simplesmente teve disposição
para ir em busca daquilo que ele desejava. A terceira coisa que aquele jovem rapaz fez foi se dirigir até Jesus. O grande problema é que muitas vezes nós até jogamos a capa fora. Muitas vezes nós até temos disposição para irmos em busca dos nossos milagres, sairmos em busca daquilo que queremos. Mas muitas vezes estamos indo no lugar errado ou na pessoa errada. Naquela época haviam muitos que faziam milagres, haviam muitos que prometiam muitas coisas, mas aquele jovem continuava do mesmo jeito. Mas Jesus mudou a história daquele rapaz. Hoje em dia não é diferente. Às vezes a pessoa joga a capa fora, tem disposição, mas está buscando o seu milagre na pessoa errada. E Jesus é a única pessoa que a Bíblia afirma que os seus milagres geram transformações e mudança de vida. Aquele jovem rapaz não voltou apenas a enxergar. Se você entender, a vida dele mudou completamente em todas as áreas. Então você precisa entender que é em Jesus e somente em Jesus que você vai encontrar não apenas o milagre que você precisa, mas o sentido da vida real que você talvez tanto procura. É Jesus o homem que vai poder mudar a sua história. Mas eu falei que são 4 coisas, eu guardei essa para o final, porque essa é muito importante. Eu costumo dizer que ela se torna, na verdade, a cereja do bolo na vida desse jovem e na minha vida e na sua vida. E aqui o final ele diz assim, no versículo 51, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Há algumas traduções que diz seguiu Jesus estrada afora. Isso me faz entender uma coisa chamada gratidão. Gratidão tem sido, infelizmente, algo muito escasso no meio da sociedade. Quantas vezes nós tivemos ajuda e tivemos o amparo de pessoas e que quando as coisas mudaram na nossa vida, quando as circunstâncias se tornaram favoráveis, nós simplesmente nos esquecemos das pessoas que foram importantes na nossa vida. Quantos casamentos se destruíram porque começaram um casal lutando junto, começando com muita dificuldade. Daqui a pouco as coisas começam a melhorar e começam a dar certo. E o cônjuge começa a esquecer do cônjuge. O marido esquece da esposa. A esposa esquece o marido. E aí as coisas começam a se complicar. Então gratidão é algo fundamental. Aquele jovem recupera a sua visão. A sua vida muda a partir daquele momento. Mas ele, em vez de correr pela cidade, feliz da vida, e com isso tem que, procurar seus familiares, seus amigos, e dizer, olha, eu estou vendo novamente minha vida, a partir de hoje será uma nova vida. Não, a Bíblia narra, e ele decidiu seguir Jesus pelo caminho. Que você possa entender que não basta só um milagre, que você precisa e que certamente Deus quer que este milagre chegue até você. Mas aprenda que o milagre só vai ser bênção na sua vida se você de fato seguir Jesus estrada fora. Se você de fato, com a sua vida, demonstrar a sua gratidão a esse Deus que te amou tanto e que morreu por você na cruz. Então pense nisso, reflita nisso e aprenda com esse jovem que você pode em Jesus encontrar não só o seu milagre, mas a razão real para a sua existência. Vamos orar? Vamos pedir a Deus nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, oramos por todos que estão conosco nessa manhã e te peço que a tua graça possa ser liberada dos céus sobre a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, dessa criança. Meu Deus, que as tuas mãos se estendam liberando sobre cada pessoa nesta manhã. Talvez esteja precisando de um agir sobrenatural do Senhor. Meu Pai, manifesta o teu poder e traz cura, restauração, transformação, libertação. Age nesta casa, nesta família, neste casamento. Age nos negócios da vida deste homem, desta mulher. Senhor, que tu possas, ó Pai, verdadeiramente ouvir o clamor desta pessoa que clama e talvez que chora comigo nesta oração. Assim como aquele jovem rapaz de Jericó que clamava com muita insistência e com muita fé, ao ponto de que o Senhor ouve o seu clamor. Que nessa manhã o Senhor possa ouvir o clamor desta pessoa e que o seu poder se manifeste, trazendo, ó Deus, as bênçãos e o milagre do Senhor em nome de Jesus. Pois assim eu oro, Pai, e que a paz que excede todo o entendimento, essa paz possa reinar neste coração e transformar a sua vida por completo. Assim oro e te agradeço em nome de Jesus. E Deus te abençoe, a graça do Senhor continue sendo com você. Hoje, às 19 horas,
eu aguardo você aqui na nossa igreja sede, ao lado do Hipermarket. Um grande abraço, paz seja convosco.